E assim, irmãos, eu fui pesquisar algumas coisas hoje para nós estudarmos um pouquinho sobre o tema de hoje, tá? Então vamos lá falar sobre o tema de hoje, quarta-feira. Somos gratos a Deus. Está gravando ali, irmão? Tá? Por ver o nosso irmão Walter envolvido aí com a obra do Senhor, né? E hoje, nesse culto dinâmico, no qual ele está sob responsabilidade, nós agradecemos a Deus pela vida do irmão Walter, né? E todos nós estávamos lá ontem, né? Graças a Deus. Então nós vamos tratar do assunto Agora Sou da Família, né? Então nós vamos estudar sobre esse assunto. E o tema, mas com qual objetivo nós estamos aqui para estudar esse tema? Adoção dos seres humanos. Tá? Então nós vamos estudar família, adoção e o que isso tem a ver com o tema desse mês. Conhecendo a fé cristã. Tá? Então vamos lá ler novamente o texto de Mateus capítulo 6, verso 9. Tá? Que foi o texto que o irmão Walter, nosso diretor, leu. Pode ler, irmão Walter. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, Amém. santificado seja o teu nome. É todo o verso 9? Então tá bom. Graças a Deus. Então nós vamos fazer agora uma oração. Pode ficar sentados mesmo. Amado Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estar aqui nesta noite e de posse da tua palavra queremos estudar aqui, Senhor, mais um ponto importantíssimo da fé cristã, que chama-se, Pai amado, família e adoção. E nós pedimos auxílio do teu Espírito Santo para que tudo que for feito aqui, o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Então vamos lá, irmãos. Conhecendo a fé cristã. Existem várias doutrinas que fortalecem a fé. E essas doutrinas, elas levam o ser humano a crescer na vida cristã. E duas dessas doutrinas que nós vamos estudar hoje com o propósito de adorar o Senhor agora eu sou da família. Que família? Tá? Que família é essa? Nós vamos estudar. E depois, a questão da adoção. Tá bom? Então, olha só. O texto de Mateus capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5. Certo? E lá no capítulo 5, Jesus começa o Sermão do Monte ensinando a verdadeira felicidade. Que a felicidade, lá no capítulo 5, vem com aquele nome, né? Bem-aventurados. Ou seja, felizes, prósperos, né? E Jesus vai ensinar que aqueles que choram serão consolados, né? Os mansos, porque herdarão a terra, eu acho que é isso, né? Então Jesus começa a ensinar aquele povo que está seguindo ele em relação ao significado da verdadeira felicidade. E essa semana nós estamos estudando sobre isso, no nosso 100 dias de oração. O que é ser feliz? É pertencer ao Senhor, é ser perdoado pelo Senhor, é fazer parte da família do Senhor. E o tema de hoje é Agora sou da família de Deus. Por que você agora é da família de Deus? E se você agora é da família de Deus, então antes você não era? Não é legal pensarmos sobre isso? Se agora eu sou da família de Deus, quem não faz parte da família de Deus? Entendeu? Então é um ponto da doutrina fundamental para nós entendermos. Então nós vamos começar pensando da seguinte maneira: Deus criou o homem, todo esse homem representado a humanidade, Adão, depois veio Eva,
nossos primeiros pais se afastaram da vontade de Deus, né? Então, a partir do momento em que eles pecaram, eles deixaram de ser exclusivamente de Deus, porque eles desobedeceram. Agora eles estavam sob o domínio do pecado, tá? O que aconteceu com a humanidade? O que está registrado lá no capítulo 5 de Romanos, né? Todos se destituíram da graça de Deus. Todos estavam longe de Deus, entendeu? E aí, aquela família que Deus criou com o propósito de ser exclusivamente dele, se distanciou por causa da desobediência. Então, esta família que deu origem a toda a humanidade, tá? Agora, pela desobediência, ela não pertencia mais a Deus. Ela pertencia agora ao outro lado, né? E aí, o propósito de Jesus vir a esse mundo é fazer com que esta família voltasse agora para ele a partir de um processo. E esse processo chama-se adoção. Então, o que acontece? O que é a adoção nos dias de hoje? É alguém que perdeu ou foi abandonado por seus pais. Então, ou ele é órfão ou não conhece os pais, certo? E alguém que não é o pai biológico faz um processo de adoção, ou seja, eu vou adotar essa pessoa, só que para ele adotar essa pessoa, ele passa por um processo, correto? Aí o que acontece? Depois que esse processo foi finalizado, ou melhor, ele foi passo a passo seguindo e foi concluído, então aquela criança ou aquela pessoa, ele passou a ser um filho adotivo, certo? Então, o que aconteceu com a humanidade? Tá? Deus fez, criou, eles abandonaram Deus, desobedeceram a Deus, nossos primeiros pais, entendeu? E por essa desobediência, eles deixaram de ser filho de Deus por causa da desobediência. Então, quem dominava a humanidade antes? O pecado, tá? O pecado. E o que Deus fez? Deus montou um plano novamente para que esses que saíram dos caminhos do Senhor voltassem agora através de um processo. E que processo é esse? O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte dele na cruz do Calvário, ele subindo ao céu, e até o dia que vai voltar para concluir totalmente o processo. Então, isso chama-se adoção. Então, hoje nós somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus por meio da adoção, porque estávamos afastados, longe de Deus, por causa do pecado herdado dos nossos primeiros pais. Está entendido, irmãos? Amém? Então vamos lá. Isso tem que estar como uma das bases da sua fé. Entendeu? Sou filho de Deus porque através de Jesus eu recebi agora a adoção. E eu passei por todo o processo. Então, a adoção é aquele relacionamento que é estabelecido entre duas partes. No caso do cristão, entre Deus, através de Jesus Cristo, e cada um de nós. Então, nós temos um relacionamento com Jesus. E agora o pecado não domina mais a nossa vida, porque Jesus Cristo mora no nosso coração e na nossa mente. Amém? Então, isso que é a adoção. E aí, vamos ver que agora eu faço parte da família de Deus. Por que agora eu faço parte? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, verso 15.
Romanos capítulo 8, verso 15. Um voluntário aí para ler, por favor. E assim devemos ser como escravos medrosos e servis, mas devemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, adotados no seio de sua família, chamando-o de pai. Isso. Ou seja, antes de pertencermos à família, antes das pessoas se renderem a Jesus, conhecerem a Jesus, serem convencidas pelo Espírito Santo, tá? Elas vivem na escravidão. Elas vivem medrosas. Elas vivem presas. Entendeu? O que Paulo está dizendo para a igreja lá de Roma, aos romanos? Que agora os crentes que fazem parte da nova família pela adoção, tá? Eles não podem mais viver, como diz o texto, como medrosos, como escravos, entendeu? Então, quem conhece Jesus, quem já foi convencido que Ele é o Salvador, que é Ele que prometeu levar-nos ao céu, esses crentes que agora fazem parte da família de Deus, por causa do processo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, né? E esses que mantêm um relacionamento com Deus não podem mais viver como medrosos, como escravos, entendeu? Porque Ele nos deu agora, Ele chama-se o Espírito da adoção. Essa sua versão aí não fala sobre o Espírito da adoção, né? Mas aqui na minha Bíblia, em Romanos, deixa eu pegar aqui, Romanos 8, 15 diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão. Aí, esse espírito da escravidão, ele tem a denominação como os espíritos malignos, os espíritos que operam nos filhos da desobediência, por isso que eles são desobedientes e por isso que eles vivem na escravidão, né? Então eles não pertencem à família de Deus, porque eles vivem desobedecendo, certo? Nós que já aceitamos Jesus Cristo, nós não temos mais o espírito da escravidão. Agora nós temos qual? Nós temos o espírito de adoção. Qual é esse espírito de adoção? É o Espírito Santo que trabalhou na sua mente, pela pregação da palavra, pela leitura da palavra, que Jesus Cristo, Ele resgatou você. Então, todo o processo que Jesus fez, desde o princípio, eu não vou dizer, vou só corrigir aqui, antes do nascimento dele, todas as profecias já vinham traçando o processo de adoção de todo aquele que foi convencido pela palavra no Antigo Testamento, pelo Espírito Santo e pela palavra no Novo Testamento e até hoje, né? Ele diz assim: vocês não podem viver mais como vocês viviam quando não tinha Deus. Agora vocês receberam o espírito da adoção. Agora vocês têm um relacionamento com o Pai. Agora vocês têm um relacionamento com Jesus. Agora vocês não podem, né, viver atemorizado. Certo? Agora vocês pertencem à família de Deus. Olha que legal, irmãos. Então, toda igreja ela precisa ser doutrinada a respeito disso. Todo crente precisa ser doutrinado a respeito disso. Por quê? Porque existem muitos crentes ainda que vivem atemorizados com muito medo, por causa do passado, por causa do erro, por causa do que fez, né? E o crente que já recebeu o espírito de adoção, né? Agora pertence à família de Deus. Então, desde o momento em que você decidiu, Jesus é o Senhor da minha vida, agora eu pertenço à família de Deus.
Porque todo o processo Jesus já fez por mim e por você. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 5. Gálatas capítulo 4, verso 5. Vamos ler um pouquinho mais, a partir do verso 4. Eu vou ler aqui na minha Bíblia que vai dar um... Tá, eu ia pedir para você, só acompanhe aí, por favor. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo exato, tá? Isso chama-se plenitude do tempo, tá? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá? Aí o verso 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então o propósito do Senhor foi adotar novamente. Lembra? Só para confirmar o que nós dissemos aqui. Ou seja, aquele que é adotado, ele possui os mesmos direitos do filho legítimo. Toda a herança. Entendeu? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Nós temos vamos dizer assim, um dos heróis da fé. Quando nós lembramos logo de Abraão. Certo? Então, ele pode se dizer que ele é um filho legítimo, mas também ele é fruto da desobediência. Só porque a nação de Israel foi escolhida entre todas as nações, mas Deus diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo, todos aqueles que pela fé forem vitoriosos, entendeu? Eles vão ter os mesmos direitos de Abraão. E o que Jesus diz para os apóstolos? Que no grande dia haverá um grande banquete. Aí eu lembrei do de ontem. Entendeu, irmão? Entendeu? Lembrei já de ontem, do grande banquete, né? E aí ele vai dizer, ó, lá vocês vão ver Abraão. Vocês vão estar sentados juntamente com ele. Então aí mora um grande segredo. Se pela fé que nós vivemos hoje, nós vamos conhecer Jesus, o privilégio ainda de dizer assim, nossa, Abraão, o pai da fé. Então, Jesus deixa bem claro isso, através do Espírito Santo, para dizer assim, ó, André, não viva mais com medo, não viva mais como escravo, atemorizado, entendeu? Você agora faz parte da família de Deus. Entendeu? Você é filho de Deus. Você tem direitos. Entendeu? E você vai herdar os mesmos que os heróis do passado vão herdar, você e outros tantos quantos irão receber também. Tá? Então, para a gente fechar aqui um pouquinho. Aí nós vamos lá no verso 9 do capítulo 6 de Mateus. E aí, o verso 9 começa dizendo, Pai nosso que estás no céu. Não é isso? De Mateus? Não é isso que diz? Mateus capítulo 6, verso 9? Como é que diz? Olha, Jesus ensinando aquela grande multidão, e aquela grande multidão, o que Jesus está dizendo? Opa, vocês têm que ter um relacionamento com o Pai, como Pai. E para vocês terem esse relacionamento de Pai, vocês têm que tratá-lo como Pai. E ele vai dizer que todo aquele que crê em Deus, faz parte da família. E aí ele começa dizendo,
Pai Nosso. Quem não se sente da família, né? Quem não se sente adotado, aí nos dias de hoje, né? Aí você diz assim, olha, ele não é seu pai não, você pode chamar ele de tio. Só que com Deus não é assim, ele diz é pai. Entendeu? Então, quando você for falar com ele, a relação que você tem que ter com ele, que é orar, entendeu? É porque você faz parte da família. E ele é o seu pai por adoção, ele já te adotou. Então, você tem que se colocar, falando com ele desta forma: Pai nosso que estás no céu. E essa pronúncia, Pai, tem que ser tão verdadeira, que é como um filho que vai para o colo do pai, não é para o colo da mãe. Tá? Por isso que tem aquela palavra chamada pai que pega no colo o seu filho. Não é Elohim. Elohim é um nome de é o plural para deuses, por isso que ele é o Elohim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Yahvé, como os judeus, no tetragrama, no hebraico, né? Que aí vai dar o significado Yahvé, né? É YH, El Shaddai. Muito obrigado. Borracharia El Shaddai. El de Elion, deuses, né? Entendeu? Ou Elohim, tá? Shad, da palavra pai. Então, que é Dei, ali, braços. Ou seja, o Deus que te pega no colo. O pai que te pega no colo. Entendeu? Então, quando você vai orar, entra no seu quarto, vós orareis assim, entendeu? Jesus vai dizer assim, ó, você tem que se colocar na presença do Pai como se você estivesse no colo dele. Por quê? Porque você faz parte da família, entendeu? Você encontra aconchego, você se joga nos braços dele, e é como um pai que faz um carinho no filho. Entendeu? Que ali você encontra segurança, que ali você encontra paz, que ali você encontra conselho, entendeu? Que ali você encontra coragem, sabe? É um relacionamento de pai, porque você porque você pertence à família. E aí ele diz assim, no tema de hoje, viu? Porque você não tem que ter mais medo, que você não vive mais na escravidão, agora você tem um pai que te ajuda, que te orienta, que toma pelas tuas mãos, que tira a tua dúvida, entendeu? Quando você está com medo de alguma coisa, você encontra proteção. Por isso que vem a palavra El Shaddai, ou seja, o Deus que pega você no colo. Amém? E aí, irmãos, para nós fecharmos, abra sua Bíblia em Efésios 3,14. Efésios 3,14. E aí, enquanto você procura aí, eu já vou um pouco adiantando. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso: por esta razão eu oro por vocês. Entendeu? Aí ele vai dizer qual é a razão. Por favor, leiam. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Ó, pai, relacionamento, aquele que, não é? Sai. De que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, né? Toda a família, tanto no céu, os anjos que Deus criou, na sua hierarquia, vocês vão estudar na angelologia, né? Como na terra. Todos aqueles que reconhecem Deus como o seu Senhor, que Jesus Cristo é o Filho dele, que na face da terra ele diz assim, ó, agora vocês todos fazem parte da família, e eu me coloco de joelhos diante desse Pai, porque eu tenho um objetivo. Continua lendo, irmão. Para que, segundo a riqueza da sua glória, Olha só. vos conceda que sejais fortalecidos
Segura aí, ó. Olha o que o pai faz. Quando você está no colo dele. Em primeiro lugar, fortalecido. Com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, o Espírito Santo falando na sua mente, porque ele que sonda o coração, vai lá e faz a divisão das juntas e medulas, entendeu? E aí, quando o Espírito Santo atua em você, porque você está no colo do Pai, ele diz assim, ó, ele fortalece você. Continua lendo o texto, irmão. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes Olha, compreender. só segura aí, irmão. A fim de, ou seja, qual é o propósito de eu orar por vocês, além de vocês serem fortalecidos, entendeu? Além de o Espírito Santo estar na vida de vocês, principalmente no homem interior, tá? A fim de compreender Com todos os santos, qual é a largura e comprimento e a e a profundidade. altura e a profundidade, e conheceros o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só. O que é um homem que deseja, né, que a igreja chegue nesse estágio? Ele diz assim, eu me coloco de joelho diante do Pai, porque eu desejo tudo isso para vocês. Vocês têm que entender, pelo poder do Espírito Santo, no homem interior, além de estar arraigados, fortalecidos, que na palavra é cimentado mesmo, entendeu? Como um concreto, então vocês vão poder entender qual é a altura, a largura, a profundidade, a imensidão do amor de Deus. Entendeu? Agora vai lá em Salmos 22, 27. Então, por isso que nós devemos nos sentir como parte da família, né, pela adoção, e orar uns pelos outros. Por que nós devemos orar uns pelos outros? Não é só para curar da enfermidade, por causa do desemprego, mas a gente deve orar para que todos nós alcancemos o que o apóstolo Paulo estava alcançando. Olha só. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Já eu explico isso. E diante dele adorarão todas as famílias das nações. Então, embaixo da terra, aonde alguém reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que este Jesus, né, através de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, aonde estiver alguém nos limites dos confins da terra, ó, se lembrarão e ao Senhor. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Porque todos precisam fazer parte da família. Precisam aceitar Jesus. E aquele que ainda não aceitou, ainda não faz parte da família. Entendeu? Ele tá do outro lado ainda. Tá? E vou fechar agora. Todo aquele que tem um relacionamento com Deus e que passou por todo o processo de adoção, faz parte da família. Eu passei por isso e você também. Em primeiro lugar, você passou pelo processo da conversão. Ou seja, a palavra, o Espírito Santo, foi trabalhando na sua mente. A partir do momento em que você reconheceu Jesus Cristo, que você se converteu, por aquele sinal que eu disse, ensinei outra vez, né? Levante a sua mão publicamente, né? Você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e você declarou isso publicamente, você já tinha sido convencido e agora estava chegando o processo chamado, né, convencimento. Quando você levantou a mão e declarou, é como se o Pai lá em cima olhasse para você e dissesse, está justificada. Agora você é uma pessoa justa. Todo o seu pecado do passado, Jesus Cristo já perdoou, e lá na cruz do Calvário, Ele morreu pelos de agora e por aqueles que você venha a cometer.
Jesus já perdoou. Então, e agora que fazemos parte da família, nós estamos conhecendo a fé cristã. Ou seja, nós estamos no processo de santificação. Nós não somos santos, estamos no processo de santificação. O Senhor está limpando, o Senhor está aperfeiçoando, o Senhor está falando e está mostrando o que nós devemos deixar de lado, onde nós devemos melhorar, o que nós devemos fazer. Então, nós estamos no processo de santificação. Até a hora do processo do ponto final. Qual é o ponto final? É aquele momento que acabou nossa história no mundo, vamos descansar e esperar Jesus voltar. Quando Jesus voltar, como nos diz lá Tessalonicenses, que os que estiverem vivos primeiro serão transformados num abrir, uma piscadinha. E os que estiverem mortos ressuscitarão. Então, essa transformação e essa ressurreição das sepulturas chama-se glorificação. E o pecado nunca mais vai dominar sobre a sua vida. E o que vai vir? Apenas o desdobramento da adoção. Qual é? 1000 anos com Cristo na glória. Aí vocês vão ver o que está escrito em Apocalipse. Vocês vão ver as ruas de ouro, o mar de cristal, você vai ver a Nova Jerusalém, você vai conhecer os patriarcas, os apóstolos, os irmãos do passado, né? Vai viver 1000 anos com Cristo na glória. E depois vai vir a condenação daqueles que não aceitaram Jesus, vai vir a condenação do Satanás e o seu exército, e aí o ponto final a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Aí ela diz, tragada foi a morte, onde está a tua vitória? Entendeu? Mas por que tudo isso? Porque o último estágio do processo, chamado glorificação, foi executado, e aí a Bíblia diz que lá não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia, só vida eterna para sempre. Mas para alcançar isso, precisa-se ser parte da família hoje, coisas que todos nós já somos. Amém? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.